CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã com muita informação sobre as ações e serviços da Universidade Estadual da Paraíba. Por aqui a gente fala sobre pesquisa científica, tem os estudos sobre a plantação de algodão colorido no campus de Catolé do Rocha. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania deste sábado. Na coluna de hoje, a classe C no Brasil. Evento promovido pela UEPB debate sobre pós-graduação e saúde coletiva no Nordeste. Núcleo de Acessibilidade da UEPB recebe acervo com mais de 200 livros de professor Rivaldo Pereira dos Santos, que faleceu em decorrência da Covid-19. Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento disponibiliza dados gerais da UEPB. A gente ainda traz revisão no quadro Português Sem Segredos. Professora da UEPB passa a integrar diretoria da Associação Brasileira dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica. O desafio das aulas remotas. Como os professores têm lidado com essa nova realidade e ainda como é ser mãe e estudante em tempos de pandemia. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado, 22 de maio, está apenas começando. E a gente já inicia falando sobre a luta antirracista e a não exclusão dos povos indígenas no Brasil. É que esses assuntos serão debatidos no seminário Saberes Afro-Indígenas, que tem programação ainda nos dias 25 de maio e também no dia 1º de junho. O evento é promovido por projetos de extensão dos cursos de jornalismo e de história da UEPB. Na programação da próxima terça-feira, a partir das 2h30 da tarde, tem debate no painel A Educação Afro-Indígena na Contemporaneidade, com a participação de pesquisadores da UEPB, UFPB e o FCG. Já no dia 1º tem um minicurso Lei 10.639/03 em perspectiva, diálogos e ações, ministrado pelas professoras Tainã Rodrigues, da Universidade Federal da Paraíba, e a Lidineide da Costa, da Federal da Bahia. As professoras vão falar sobre a efetividade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da educação básica no Brasil. A programação do evento é online através da plataforma Google Meet. Mais detalhes do evento você encontra no perfil do projeto de extensão Luz Negra, que é um dos organizadores do seminário Saberes Afro-Indígena. É só acessar o @luznegra.uepb no Instagram. Agora a gente se liga que é hora do comentário deste sábado do professor Luciano Nascimento, que fala sobre o aumento da classe C no Brasil. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. O tema da coluna de hoje não é outro que classes sociais no Brasil, ou seja, uma análise da classe C no Brasil. Mais do que uma análise da classe C do Brasil, mas sim a constatação da sua drástica diminuição na realidade sociológica brasileira. E os dados são de uma pesquisa construída pela consultoria Tendências, recentemente publicada. Muito bem, a classe C, a classe, uma das três classes da realidade sociológica brasileira, ou seja, classe alta, classe média e classe baixa, e a classe C está ali na classe baixa, que viveu os seus anos de ouro, digamos assim, entre o período de 2002 e 2012, ou seja, quando a classe C no Brasil foi ao paraíso. Nos últimos 5 anos, a classe C tem diminuído enormemente. E à luz de paradoxos na realidade brasileira, porque mesmo à luz de uma crise sanitária mundial, de uma crise no mundo da saúde pública que afeta diretamente a economia das nações, a economia dos países, na realidade brasileira, os últimos dados mostram, por exemplo, que do início da pandemia, em março de 2020 para abril de 2021, o Brasil pulou de 30 para 62 bilionários
e, portanto, colocando mais 11 novos bilionários na relação da Forbes, da revista americana. Essa realidade brasileira também mostra um número de brasileiros que caminharam para a pobreza, número esse assustador. Ou seja, o número de brasileiros que desceram de classe social e foram para a pobreza triplicou na nossa realidade. Mais ainda, o Brasil deve fechar, segundo análises internacionais, o ano de 2021 com ou na 14ª posição em termos de taxa de desemprego entre os 100 países analisados. Ou seja, o Brasil será a 14ª, ou o Brasil terá a 14ª maior taxa de desemprego dentre 11 países pesquisados no mundo. Mas, Luciano, e a classe C? A classe C, repito, que entre os anos de 2002 e 2012 frequentou o paraíso em termos de consumo de bens duráveis e não duráveis. A classe C, que nesses anos viveu a realidade em voos nas passagens aéreas, lotando os aeroportos, essa classe C, nos últimos 5 anos, sofreu uma diminuição, segundo a consultoria Tendência, no número de 30 milhões de pessoas. Ou seja, o cômputo da classe C diminuiu em 30 milhões de cidadãos e cidadãs brasileiras nos últimos 5 anos. Portanto, a classe C no Brasil caiu 10%. E hoje, os especialistas da consultoria Tendência dizem que ela é já realmente a classe baixa. Ou seja, tudo que fora conquistado entre os anos de 2002 e 2012 fora perdido nos últimos 5 anos e a classe C, que havia chegado ao paraíso, voltou à sua realidade antiga de classe baixa. Isso apenas nos últimos 5 anos. E os dados da consultoria Tendência mostram que a classe C caiu em função da redução da sua renda, da drástica redução da sua renda, dentre elas pela não valorização dos salários, pelo contrário, pela redução exatamente salarial, também em parte pela crise sanitária que assola o país, o aumento do desemprego de uma taxa que era de 10,5, 11,0 para 14,9, e mais um terceiro dado que consta diretamente, ou que é responsável diretamente por essa queda da classe C, é a alta dos preços de alimentos. Ora, e aqui não nos referimos a alimentos que possamos dizer que não faz parte, em regra, da mesa do cidadão brasileiro. Nós estamos falando de alimentos essenciais à sobrevivência do brasileiro. As pesquisas mostram que em março de 2021, o custo de alimentação subiu 12,4% nos últimos 12 meses para a classe C. Repetimos, para a classe C, na realidade brasileira, nos últimos 12 meses, com o dado fechado ou com os dados fechados em março de 2021, o custo desses alimentos teve uma alta de 12,4%. Já para a classe A, o custo ficou em 9,34%. São dados também da pesquisa da Fercomércio de São Paulo. Portanto, os gastos dessa classe C, gastos inclusive denominados de despesas maiores que preenchiam, digamos assim, a realidade da classe C, que são os gastos com a alimentação, fez com que o consumo dessa classe diminuísse enormemente. E nós estamos falando aqui de uma questão dual, segundo as pesquisas, e a pesquisa principal da Fercomércio de São Paulo. Os gastos da classe C relacionados à alimentação e transporte, nós tivemos uma diminuição exatamente pela perda de renda e o aumento do desemprego. E olhe, isso em tempos de inflação acima da meta e com o dólar em torno dos R$5. Mas para concluirmos, portanto, essa narrativa interpretativa das pesquisas acerca da realidade da classe C no Brasil, quais são as classes no Brasil e qual a renda dessas classes no Brasil? A pesquisa do IBGE, portanto, informa
Quais são as classes no Brasil? Classe alta no Brasil ela é dividida entre classe alta A e B. A classe alta A no Brasil tem uma renda entre R$ 3.750 e R$ 20.650. A classe alta B tem uma renda entre R$ 1.540 e R$ 7.200. A classe média brasileira é formada pela classe C1 e C2. A classe média C1 tem uma renda entre R$ 970 e R$ 4.200. A classe média C2 tem uma renda entre R$ 660 e R$ 2.900. E finalmente a classe baixa, que é formada por C3, D1, D2 e classe E, sendo que a classe C3 estava na classe média, naquela composição entre C1, C2 e C3. E agora, como ela diminuiu em torno de 30 milhões, ela se encontra agora na classe baixa. E a classe baixa começa exatamente por ela, que é a classe C3. O seu rendimento, a sua renda, portanto, varia entre R$ 440 e R$ 2.200. A classe baixa D1 tem uma renda de R$ 245 a R$ 1.500. E a classe baixa D2, uma renda de R$ 120 a R$ 980. E, finalmente, a classe baixa e das últimas, classe E, tem uma renda entre R$ 120 e R$ 260. Ou seja, estamos assistindo o fim dos anos ouro da classe C no Brasil. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. Vamos de intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente fala sobre o Conselho de Orçamento Participativo da UEPB e ainda tem revisão para a gente no quadro Português Sem Segredos. Fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta para falar sobre o segundo encontro Questões e Desafios da Saúde Coletiva, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da UEPB, que deve ser realizado na próxima quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de maio. O evento é todo remoto e deve ser transmitido pelo canal Rede UEPB no YouTube, contando com a participação de pesquisadores, profissionais e estudantes, tanto assistindo quanto apresentando trabalhos científicos. O objetivo do congresso é refletir ações que possam contribuir para a integração, cooperação e consolidação de programas de pós-graduação no Nordeste e ainda a melhoria dos mecanismos de integração desses programas, como para as realidades locais, regionais e nacionais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Como resultado do segundo encontro Questões e Desafios da Saúde Coletiva, deve ser feita uma coletânea dos trabalhos apresentados pelos pesquisadores para a futura publicação de livro impresso e eletrônico pela editora universitária da UEPB, com previsão de lançamento no mês de outubro desse ano. Para conferir a programação do evento na íntegra, você pode acessar o site do encontro através do endereço congresso.uepb.edu.br/Encontro Saúde Coletiva. E eu tenho uma pergunta para você que é servidor técnico administrativo, professor ou estudante da Universidade Estadual da Paraíba. Você sabe o que é o COP da UEPB? Como atua o Conselho de Orçamento Participativo da instituição? Quem explica para a gente é a repórter Estela Costa. Vamos ouvir. O Conselho do Orçamento Participativo da UEPB é formado por 42 conselheiros que atualmente se reúnem através das plataformas online. São representantes de todos os centros da instituição, 36 no total, das pró-reitorias de Planejamento, de Finanças e de Gestão Administrativa da UEPB e das entidades representativas como o DCE, o Sintesp-PB e a ADUEPB. O atual coordenador é o professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Geraldo Medeiros, que explica para a gente como o Conselho atua. O COP ele auxilia a universidade na elaboração das prioridades referentes ao orçamento. Então, é uma consulta à comunidade acadêmica, representada pelo COP, e essa comunidade acadêmica ela coloca quais são as prioridades para o ano seguinte, para o orçamento, no caso de 2022. Não só isso o COP faz, ele acompanha a execução orçamentária. Então a gente pensa no orçamento do ano que vem, mas acompanha também como está sendo executado o orçamento deste ano. A gestão do COP está trabalhando para atualizar a estrutura do Conselho.
Nós assumimos em setembro e vimos que tinha algumas travas para o funcionamento do COP. Tinha uma comissão permanente que estava no regimento interno que nunca funcionou. E a gente foi entender por que ela nunca tinha funcionado. Não tinha funcionado porque ela era tão engessada, tinha que ter um outro coordenador eleito, que não era o coordenador do orçamento participativo. Tinha que ter uma equipe permanente que impossibilitava conseguir pessoas que dispusessem de tempo para fazer parte dessa comissão. Então nós vimos não só essa, mas outras imperfeições no regulamento interno e fizemos reuniões, diversas reuniões, com a Pró-Reitoria de Planejamento, que tem o mesmo entendimento que a gente, e com isso a gente conseguiu consensuar uma proposta que vai ser levada ao Consune. Uma proposta de um regulamento interno do COP mais enxuto, mais funcional, de modo que o Conselho do Orçamento Participativo possa funcionar como a comunidade precisa que ele funcione. O Conselho do Orçamento Participativo tem atuado em parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento da UEPB e contribuído diretamente na democratização do debate sobre o uso dos recursos da Universidade Estadual da Paraíba. E os integrantes do COP conhecem na base as necessidades e demandas dos centros da instituição. A pró-reitora de Planejamento, Poliana Xavier, fala sobre como é feito o planejamento e como é a participação do Conselho no processo. Planejar esse orçamento é a gente pegar essas informações, distribuir no QDD, né, em cada natureza de despesa respectiva a aquela despesa, né, e no próximo ano começar a execução. E aí, qual é a importância, né, do COP participar desse processo? Como eu disse, a gente democratiza no momento em que a gente discute com a sociedade e a comunidade universitária para onde está indo esse recurso. Porque a gente sabe que as despesas fixas, a folha, tem que ter o recurso garantido ali. E a gente compartilha isso, explica, né, e a sociedade, a comunidade universitária se apropria dessa informação. Mas o mais importante é isso, é que esse conselho ele contribua com a informação das prioridades, porque demandas existem diversas. O orçamento ele não tem a capacidade de atender todas as demandas que a gente tem em um exercício. E aí quem vai decidir, né, aonde é que vai ser alocado aquele recurso e para onde vai ser alocado primeiro? A gestão vem decidindo isso em conversas com os próprios centros e vendo as emergências, as urgências. Mas é importante que a gente tenha esse espaço na universidade de conselho, né, de orçamento participativo, que esse conselho opine sobre isso. A proposta de atualização da estrutura do COP foi encaminhada para a apreciação do Conselho Universitário da UEPB. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa. E os integrantes do Conselho participaram de uma reunião online na semana passada através da plataforma Google Meet. Agora a gente se liga na revisão do professor Edson Tavares, que fala sobre a Covid ou o Covid-19. Solta a vinheta. Português sem segredos, com Edson Tavares. A dúvida de hoje, nestes tempos de pandemia, diz respeito ao gênero de Covid-19. É o Covid-19 ou a Covid-19? De maneira geral, até simplista, costumamos dizer que é masculina a palavra que termina em O e feminina a que termina em A. Claro que não é assim tão simples. Eu digo o karma e digo a foto. E mais, a ponte e o conde, o sapoti e a lei, o umbu e a nau. E ainda existem aquelas que terminam em consoante. Aquelas que no masculino significam uma coisa, no feminino outra. Enfim, não é a última letra que diz o gênero da palavra. Mas a questão em pauta agora é Covid-19. O Covid ou a Covid? Bem, comecemos pela tradução dessa sigla. Covid é a abreviatura de Coronavirus Disease, ou seja, doença do coronavírus. Então, se é doença, seria feminino, a Covid ou a doença do coronavírus. Mas há quem defenda a ideia de que quando se usa o masculino, o Covid-19, está ocorrendo uma espécie de metonímia, isto é, há uma influência do gênero masculino de vírus,
o coronavírus, que levaria a flexionar no masculino, como no caso do ebola, por exemplo, que o nome do vírus determinou o gênero masculino da doença. A Academia Brasileira de Letras, que teoricamente legislaria sobre essa questão, não se manifestou especificamente sobre o caso, embora no seu site a ABL tenha publicado o seguinte: a ABL lança ações culturais de enfrentamento ao isolamento social provocado pelo Covid-19. Existe também quem sugira que a tendência ao masculino pode se dar pela presença do numeral 19. Em outras línguas neolatinas, como o espanhol ou o galego, por exemplo, utiliza-se com mais frequência o masculino. Curiosamente, aqui no Brasil, percebemos que, na leitura de textos, os jornalistas geralmente falam a Covid-19. Mas, na fala espontânea, numa transmissão ao vivo, numa entrevista ou num debate, por exemplo, a tendência é se falar o Covid-19. Por outro lado, basta uma rápida navegada pela internet que encontramos as duas formas, embora predomine a feminina. Vejamos. Os respiradores viraram o ponto crítico no tratamento da Covid-19. Ou então, essa página concentra informações oficiais sobre a Covid-19. Ou então, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Ou então, mais de 12 mil americanos já morreram do Covid-19. Outra aqui. O auxílio emergencial é um benefício para garantir uma renda mínima durante a pandemia do Covid-19. Na verdade, não existe uma regra gramatical que defina essa questão. O professor Carlos Eduardo Deoclésio, em recente artigo publicado na internet, considera este como mais um caso de intuição linguística. Fechamos com ele. Sábado que vem tem mais dicas de português sem segredos. No próximo programa, a participação é inédita com o professor Denis Medeiros. E vamos para mais uma pausa. Depois do intervalo, a gente fala da pesquisa sobre cultivo de algodão colorido lá no campus de Catolé do Rocha. E ainda como os professores da UEPB têm se adaptado às aulas remotas na instituição. O CBN Universidade volta rapidinho. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, 22 de maio de 2021. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A informação agora é sobre o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UEPB, que recebeu a doação do acervo do professor Rivaldo Pereira dos Santos. No material tem todos os livros da biblioteca do professor da Universidade Federal de Campina Grande, que morreu no mês de março por complicações da Covid. São 30 caixas de livros de diversos autores, incluindo obras raras sobre temas que envolvem cultura afro-brasileira e homoafetividade e que eram pesquisados pelo professor doutor em linguística. Em média, os 200 exemplares foram doados pela família do professor, atendendo uma vontade dele em vida, em ceder um material para uma instituição pública de ensino. O acervo recebido pelo Núcleo de Acessibilidade da UEPB deve passar pelo processo de higienização e catalogação para então poder ser explorado para pesquisas. Legal, não é mesmo? E a Universidade Estadual da Paraíba tem a Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida, que detém o acervo de grandes nomes da literatura do nosso estado e que é referência quando falamos em títulos raros. Além disso, o Sistema Integrado de Bibliotecas da instituição garante espaço e material para estudo e pesquisa em diversas áreas. Para ficar por dentro sobre o acervo que tem nas bibliotecas da UEPB, é só acessar o site da instituição, o uepb.edu.br, e pesquisar por bibliotecas já no menu inicial. A gente fala agora sobre o que é destaque na pesquisa científica na Universidade Estadual. A reportagem vem lá do campus de Catolé do Rocha, que está com um plantio de algodão colorido. Vamos ouvir.
Com uma forte atuação marcada nas pesquisas na área das ciências agrárias, o Campus 4 da Universidade Estadual da Paraíba, localizado em Catolé do Rocha, sertão paraibano, implantou recentemente 1 hectare de algodão colorido. Segundo Edivan Nunes, atual diretor do Campus 4, a cultura se adapta bem às características da região. A variedade implantada foi a BRS Rubi, que é uma cultivar que tem uma coloração marrom avermelhada. Ela diferencia-se das demais cultivares justamente por apresentar uma coloração mais escura da pluma. Então, é uma cultivar que pode ser cultivada em regime de sequeiro, com produtividade girando aí em média em torno de 2.000 kg por hectare para as nossas condições de semiárido. E num regime irrigado, ela pode chegar até 3,5 toneladas por hectare do algodão sem caroço. É uma planta que apresenta altura média em torno de 1,10 m e possui ciclo de 120 a 150 dias. A cultura do algodão colorido propicia aos produtores locais renda, além de outros benefícios à comunidade. É uma cultura extremamente importante para a região por possibilitar aos pequenos produtores uma alternativa, né, de renda, principalmente para os pequenos produtores, né? Beneficia também artesãos, varejistas e consumidores. Então a gente entende que a universidade está trazendo para os pequenos produtores uma alternativa de renda importantíssima, né, para a região, além da universidade estar promovendo o soerguimento da cultura, principalmente aqui no semiárido da Paraíba. Além da cultura do algodão colorido, o Campus 4 da UEPB desenvolve também outras atividades de pesquisa e extensão. Para saber o que ocorre com mais frequência na instituição, acesse o Instagram, @CCHACampusIV. Pedro Albuquerque para o CBN Universidade. Obrigada, Pedro Albuquerque. E o assunto é atividade remota na graduação. A gente sempre fala aqui no nosso programa que essa nova realidade de atividades online não tá fácil para ninguém. Mas acreditamos que o susto maior na mudança já passou. Na UEPB, por exemplo, esse já não é mais o primeiro período em que as disciplinas são ministradas remotamente. Mas como será que está a maratona dos professores da UEPB? E o que eles têm achado desse novo formato de atividades? O repórter João Soares conversou com alguns docentes sobre o assunto e preparou uma matéria para a gente. Escuta aí. Há pouco mais de um ano, o mundo inteiro foi exposto às ameaças do novo coronavírus. Com alto poder de contágio e de letalidade, fez o mundo parar. A Organização Mundial da Saúde, juntamente com os órgãos sanitários, traçaram estratégias para o combate e a contenção do vírus até então pouco conhecido. Para isso, o distanciamento social e a proibição das aglomerações foram tentativas de frear os casos da doença. Já estamos na terceira onda da Covid-19, com números de casos confirmados e mortes alarmantes. Logo no início da pandemia, em março do ano passado, a Universidade Estadual da Paraíba suspendeu as atividades presenciais em todos os campos da instituição. Depois, saiu na frente e, através da Resolução 229/2020, normatizou a realização de componentes curriculares teóricos de forma não presencial. Professores, alunos e funcionários tiveram que se adaptar a essa nova modalidade. O uso das tecnologias digitais passou a fazer parte do dia a dia da comunidade acadêmica. As jornadas pedagógicas feitas pela instituição, antes da retomada online das atividades, foi direcionada para o ensino remoto. E agora, com pouco mais de um ano de pandemia, já no andamento do segundo período letivo com atividades online na UEPB, como será que foi o processo de adaptação dos professores à modalidade remota? O Francisco Anderson Mariano, professor substituto do curso de Ciência da Computação no campus de Patos, até ministrou atividades sobre aulas remotas para outros professores. E mesmo sendo da área das tecnologias, também enfrentou algumas dificuldades no início, mas conseguiu garantir aulas em algumas plataformas. Eu que ministrei alguns cursos aqui o pessoal, aparentemente tranquilo, sabe? E todo mundo depois foi se adaptando. Uma questão de adaptação, né? No primeiro momento, repito, é algo bem complexo, todo mundo teve dificuldade. Eu fui um deles também que tive dificuldade, não tive dificuldade maior, porque quando começou a pandemia, eu ativei meu canal no YouTube, comecei a gravar vídeos, fui tendo mais aquele contato direto, entendeu? Não é porque eu sou da área de tecnologia que eu conheça a fundo
tecnologias digitais, né, da educação. Então, eu tive também que estudar um pouco mais, me dedicar em relação ao uso dessas tecnologias, tá? Eu tinha um conhecimento, porém precisava ser mais aprofundado, e foi isso. Para o professor do curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas aqui em Campina Grande, Luciano Nascimento, o contato com atividades online já era uma realidade antes mesmo da pandemia. Ele, que também é colunista aqui no CBN Universidade, participava à distância de bancas, aulas para outras instituições, e o professor tinha uma certa afinidade com a modalidade, porém, acredita que o ensino remoto não pode permanecer por muito tempo. A ideia das estruturas de ensino remoto, elas são interessantes para momentos esporádicos, não para uma regra, não para um estado permanente. Elas não têm estrutura para proporcionar construção de saber, conhecimento e ciência a longo prazo. Porque as dificuldades, elas partem da estrutura de informática, que muitas vezes é precária, né? O sinal de Wi-Fi, o equipamento utilizado pelo estudante, etc. Enfim, as tecnologias ainda não são um espaço aberto de inclusão de massas. O ensino remoto não vai substituir o ensino presencial. E se isso vier a acontecer, vai ser um desastre para o mundo da educação. Vai ser um desastre para os educadores, para a pedagogia e para todos que estão na educação. Como o professor Luciano falou, as restrições tecnológicas, como a questão dos equipamentos e velocidade de conexão de internet, influenciam diretamente nesse processo de aulas online. Pensando nisso, a UEPB instituiu o Auxílio Conectividade, que incluiu estudantes de baixa renda, garantindo o valor de R$1.000 para a compra de equipamento compatível para acompanhar as aulas remotas, e ainda de R$100 mensais para a contratação de serviços de internet para aqueles selecionados em edital. Essa iniciativa pode ter refletido na percepção da professora Fátima Luna do curso de jornalismo. Ela observou uma maior interatividade por parte dos alunos quando comparado com o período anterior que foi ministrado de forma remota. Mas para a professora, a universidade precisa se posicionar em relação àqueles estudantes que preferem ficar com a câmera fechada durante as aulas. Eu estou achando, desde o semestre passado, a participação dos alunos bem maior, bem mais interessados. Tanto é que eles entram na sala de aula, às vezes, antes que eu entre. Só que tem um problema que eu acho é a questão da não ligação, né, por parte dos alunos da câmera. Nem mesmo quando eles estão falando, eles ligam. Eu acho que a universidade precisa rever. Por outro lado, também tem a questão que a própria universidade investiu no aluno, né? Tanto é que tem o auxílio conectividade para que o aluno realmente possa ter condições técnicas e financeiras de ter acesso às aulas. Já Ada Guedes, também do curso de jornalismo, por ter já uma vivência diária com as mídias digitais, diz que não teve dificuldade em adaptar-se ao formato de aulas online. E para ela, o público universitário recebe melhor a atividade remota. No âmbito universitário, existe, eu diria, uma certa facilidade pelo perfil do público, ou seja, são adultos, são profissionais em formação e, portanto, conscientes de suas responsabilidades, né? Então, por esse perfil, eu diria que, pela minha experiência, eu não enfrentei tantos desafios, né? Eu não enfrentei tantas dificuldades. É claro que o momento inicial requer um maior esforço de todas as partes envolvidas, e requer também a adaptação. Não é a mesma coisa. O ensino remoto, ele traz lacunas que, no meu ponto de vista, só o presencial preenche. Quando as atividades presenciais na UEPB irão voltar? Assim como a rotina no mundo, ainda não temos definição. A esperança para retomar as aulas presencialmente em todos os campos está depositada na vacinação em massa. Ou seja, para darmos prosseguimento às atividades que envolvem o ensino, o conhecimento e a partilha de saber, dependemos justamente da ciência. João Soares, para o CBN Universidade. Obrigada, João. E ainda neste sábado, a gente fala sobre o desafio das estudantes que são mães em tempo de pandemia e atividade remota. É daqui a pouco. Além disso, no nosso programa tem informações sobre a professora da UEPB que integra a diretoria da Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica. A gente volta rapidinho.
CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta já na reta final deste sábado. E para falar de transparência, um quesito em que a UEPB também é referência, não é mesmo? É que a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento disponibilizou no site da UEPB, o uepb.edu.br, todos os dados institucionais referente ao ano de 2020. Você consegue acompanhar as informações, a graduação, a pós-graduação, orçamentos, cultura, assistência estudantil e até dados da ouvidoria da Universidade Estadual, entre outros segmentos da instituição. Tudo está disponível no portal da transparência da UEPB. Além disso, foi feita uma reestruturação nas páginas de acesso à informação para garantir modernidade e facilidade na hora de compreender o conteúdo apresentado. E vale lembrar que o setor de transparência da UEPB foi avaliado recentemente com 5 estrelas pelos usuários que acessam o site da instituição. E só lembrando que o uepb.edu.br é atualizado diariamente com notícias e informações da universidade. E a aba de transparência também é alimentada em tempo real. E mudamos de assunto para falar de uma professora da Universidade Estadual da Paraíba, a Sayonara Lia Fuch, que é graduada em farmácia com habilitação em bioquímica pela UEPB e doutora em produtos naturais e sintéticos bioativos pela UFPB. Foi eleita para integrar a diretoria da Associação Brasileira dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica para o biênio 2021/2022. A docente da UEPB atua diretamente no CEATOX da UEPB, que funciona dentro do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande e atende pacientes vítimas de ataques de animais peçonhentos ou não peçonhentos e ainda intoxicados por medicamentos, drogas, agrotóxicos e outras substâncias. A nossa produção entrou em contato com ela, que enviou um áudio para o nosso programa. Vamos ouvir o que disse a professora Sayonara Lia Fuch. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN e ao programa CBN Universidade. Em novembro de 2020, no 6º Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica, que ocorreu de forma online, fui convidada para compor uma das chapas que iria escolher a nova diretoria da Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica e Toxicologistas Clínicos. Um dos objetivos dessa associação é representar os centros e seus profissionais junto a órgãos e conselhos governamentais, executivos e legislativos, buscando medidas do efetivo reconhecimento e valorização dos centros. Esse é um dos objetivos da associação. Espero, junto com os meus pares que foram eleitos, que são em número de 5 mulheres, espero que possamos representar junto, a esses órgãos governamentais a importância que essas unidades de atendimento toxicológico têm para a população brasileira. Todos os centros estão inseridos dentro do Sistema Único de Saúde. Portanto, espero realmente fazer com que todas as ações que já foram desenvolvidas pelas gestões anteriores, que nós possamos consolidar todas essas ações de valorização, reconhecimento dos centros através do nosso trabalho. Muito obrigada e eu espero representar a Universidade Estadual da Paraíba, o Departamento de Farmácia, da qual sou professora, estou vinculada a esse departamento e ensino a disciplina de toxicologia. E eu espero representar a minha universidade, a minha cidade e o meu estado na forma de um trabalho sério, conciso, ético e dentro daquilo que a Abracite se propõe a executar no seu estatuto. E a gente volta a falar sobre atividade remota em tempo de pandemia.
Você já parou para pensar como está a vida das mães durante esse período de distanciamento social? Com atividades do dia a dia dentro de casa, com filhos pequenos que ficaram ou ainda estão sem aulas nas escolas, que muitas vezes trabalham fora ou estudam. É muita coisa para dar conta, não é mesmo? A Uma Roxana conversou com uma mãe que é estudante da UEPB e que tem dado os pulos dela para dar conta de tudo e ainda manter a saúde mental nesse período. Escuta aí a matéria. Estudar, dar conta das tarefas domésticas e cuidar dos filhos não é nada fácil para algumas mulheres durante a pandemia. Sobre este assunto, Débora Dourado, que é estudante de jornalismo e mãe do Ariel, nos explica quais foram suas dificuldades. A principal dificuldade que eu encontrei foi de conseguir conciliar os meus estudos com a rotina de estudo do Ariel em casa, porque ele já era assim desmotivado com a questão da aula online, né? Dificuldade de concentração dele muito grande, dificuldade de aprendizado, houve um déficit muito grande, né, por parte da qualidade mesmo do que ele conseguia reter de informações. Débora Dourado, que é responsável pelo filho Ariel, explicou ainda como fica a saúde psicológica da mãe durante esta dinâmica. A saúde emocional, a saúde psicológica fica muito abalada, porque a gente se sente culpada, eu pelo menos me senti muito culpada por não conseguir acompanhar, tanto que eu optei por contratar a professora particular para ajudá-lo, não só como forma de que ele assimilasse o conteúdo, mas também para preencher uma lacuna que eu não estava conseguindo preencher. Foi a maneira que eu encontrei de burlar. Diante disso, Mônica Ellen, que é psicóloga, explica como essas mães devem organizar a rotina. A grande questão relacionada a cuidar de uma criança e partilhar qualquer outro tipo de rotina, né? Não só a rotina dos estudos, mas chamando atenção para essa. A grande dificuldade é a gente achar que vai dar conta de tudo como se não tivesse uma criança em casa, como se não tivesse que cuidar de um bebê ou de uma criança maiorzinha, enfim. E quando a gente não observa isso e não respeita isso e quer ter uma rotina como se isso não tivesse acontecendo, as chances de haver frustrações são cada vez maiores, são muito grandes, porque fica esse sentimento de insuficiência. Então, por que fulano consegue e eu não? Então, eu estaria justamente aí, em tentar compreender que a sua rotina é diferente e fazer aquilo que é possível para você, sabendo que é o máximo que vai ser possível dar ali, o que é possível para você. A respeito desse assunto, Mônica Ellen explicou também como diminuir a pressão psicológica para essas mães. Que a sua rotina é diferente, que as suas prioridades são diferentes e tentar fazer o que é possível dentro de cada uma dessas situações. Então, para diminuir essa pressão, é se cobrar com justiça e não se cobrar através do olhar de um outro que não tem as mesmas obrigações que você, que não tem as mesmas coisas para dar conta que você. Indo nesse caminho, fica um olhar mais justo sobre si mesmo e sobre a própria rotina. Uma Roxana para o CBN Universidade. Obrigada, Uma Roxana. Realmente, não está fácil para ninguém. Já estamos nessa pandemia há mais de ano e ainda sem previsão de quando voltaremos para algo perto do normal que tínhamos. A vacinação aqui no Brasil segue a passos lentos, ainda falta muita gente. E a impressão que dá é que quando conseguir imunizar mais gente, já vai ser o tempo de iniciar um novo ciclo de vacinas em quem tomou no início deste ano, por exemplo. É complicado mesmo. E o pedido que nós do CBN Universidade fazemos é que, se você puder, fique em casa e, quando precisar sair, não deixe de usar a máscara, higienizar as mãos com álcool gel ou lavar com água e sabão mesmo. E o mais importante, garantir o distanciamento social, evitar aglomerações e o contato com pessoas que não façam parte do seu núcleo familiar ou de trabalho, por exemplo. Cada um precisa se conscientizar cada dia mais. Afinal de contas, os números de casos continuam subindo e os hospitais com capacidade reduzida. Vamos nos cuidar, gente. E é hora de finalizar mais essa edição do CBN Universidade. Para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada pela audiência.
A gente volta sábado que vem, sempre a partir das 9 horas da manhã. Para você que perdeu algum trechinho deste sábado ou alguma edição do nosso programa que já passou, todos os programas estão disponíveis no canal Rede UEPB no YouTube. E daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, o deste sábado também já vai estar na plataforma para você ouvir na hora que puder. A apresentação é minha, Natasha Leone, a edição e finalização é de Apolo Ricarte e Isis Coelho, com direção geral do professor Hipólito Lucena. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.